Romanos capítulo 8, versículo 1 a 9, diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa passagem, na verdade, nós podemos extrair inúmeras lições para o nosso contexto espiritual. Se você quiser aprender algumas coisas aqui, você lê a Epístola de Romanos. Eu falo que a carta aos Romanos, ela é uma carta preparada, foi bem escrita para poder nos tirar qualquer dúvida referente ao nosso viver cotidiano. E sempre eu falo também, os irmãos vão se lembrar, que quando nós dávamos aula aqui, eu sempre mencionei que o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, ele é fundamental para nós entendermos o que é viver no reino de Deus. As epístolas, na verdade, todas elas, tanto os apóstolos como Paulo, como Pedro, Tiago, João, Judas, e eles todos tiraram os seus princípios, ensinamentos que nós vimos na carta, tudo exatamente nesses 3 capítulos. 3 capítulos fazer Paulo escrever 13 epístolas, fazer Tiago escrever 4 capítulos, 5 capítulos, fazer Pedro escrever 2 epístolas, uma com 4, uma com 5 capítulos, outra com 3 capítulos, fazer João escrever uma carta. Todas elas foram tiradas exatamente do capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. O famoso conhecido Sermão da Montanha é fundamental, é importante para todos nós estudarmos lá, né? Então, hoje o tema que eu quero pregar para os irmãos aqui hoje é escolher entre a carne ou o Espírito. O que nós escolhemos? Às vezes, tudo que nós queremos, na verdade, se eu fosse perguntar aos amados irmãos, é evidente que os irmãos iam falar que eu escolho o Espírito, mas não é simplesmente eu dizer que escolho viver no Espírito ou estar no Espírito, né? Tudo depende das minhas obras, do que eu penso, do que eu vou agir, do que eu vou falar, do que eu vou pensar, tudo depende disso. É o que eu quero passar para os irmãos hoje aqui nessa noite, né? Eu quero que os irmãos saiam daqui hoje certos de que os irmãos têm que escolher, né? E ou você vai escolher viver segundo a carne ou viver segundo o Espírito. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, ele descreve quais são as obras da carne e quem são o fruto do Espírito, né? Vocês vão ler lá, e é bem claro, e Paulo especifica isso bem grande lá. Então, andar segundo a carne é exatamente, né, viver separado de Deus, não viver segundo Deus, porque tanto aqui no versículo 9, vocês podem observar
O apóstolo Paulo fala: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só somos de Deus se vivermos segundo o Espírito. É a única pessoa, amado, que vai poder nos ajudar. Se você não viver segundo o Espírito, você não vai conseguir êxito nenhum nesta vida, porque existem as mazelas, porque existe o sofrimento, porque existe os contratempos ou as contramãos que vêm segundo Cristo, porque queremos andar segundo a carne. Nós às vezes achamos que andar segundo a carne é beber uma bebida não fora do comum, é fumar um cigarro ou fazer coisas semelhantes. Não. Às vezes um pensamento, qualquer pensamento que nós vamos pensar ou vamos olhar, pode ser que eu já me posiciono dentro do padrão de andar segundo a carne. Tem que tomar cuidado com isso. Tudo que Deus quer é que você pense conforme Ele, antes de conforme Ele. Não sendo dele, nós vamos sempre continuar faminto em nosso habitat, sempre com um vazio dentro do nosso interior, por mais que você pense que não. Uma pessoa que anda segundo a carne, que não anda segundo o Espírito, ele sempre vai andar com vazio dentro. Não tem aquela coisa que você para um dia, ou já aconteceu isso com muitos de nós ou todos nós já passamos por isso, e nós chegamos lá no travesseiro e fala assim: meu Deus do céu, uma coisa que está aqui dentro de mim, é um vazio, eu não estou conseguindo entender porque eu estou passando, porque existe esse vazio dentro de mim, porque está faltando Deus. A única pessoa que pode preencher a nossa vida é Deus. Se Deus não preencher, nós vamos poder fazer a maior extravagância do mundo, fazer tudo o que nós quisermos nesse mundo, ou queremos procurar artifício em todos os lugares, mas não vamos encontrar. Talvez o momento vai ser de alegria, de satisfação, vai ser um momento de regozijo, mas vai chegar um momento que você vai parar e você vai ver a realidade que está em você, vazio. Então por isso que devemos andar. Então, uma pessoa vazia por dentro tem uma forte atração ou quase incontrolável pelas coisas da carne. O que leva a pessoa a pecar? É porque existe algo no mundo. Irmãos, você parar para pensar, já conversaram com o viciado? A pessoa viciada, seja o que for o vício dele, independente que seja um vício, toda pessoa viciada, ela quer encontrar ela está em busca de algo que venha a satisfazê-la, mas aí não encontra, e aí ele entra naquele momento do êxtase, do momento ali que está praticando os seus vícios, e ali ele encontra uma suposta ou uma enganosa satisfação, ele fica satisfeito. Aí quando acaba aquele êxtase, quando acaba toda aquela adrenalina que estava passando, ele vai se deparar com uma realidade e vai voltar novamente a praticar o vício. Por quê? É por isso que eu falo para os irmãos: não julgue alguém que é viciado, não julgue alguém que está viciado, não, ele precisa de ajuda. E na vida, e no mundo espiritual é a mesma coisa, não vai mudar nada. Uma pessoa que está longe de Deus, ele sempre vai encontrar alguma coisa, porque existem adorações a estátua, a ídolos ou o que for, a deuses que não existem, porque pessoas buscam essas divindades, supostas divindades, por aí fora, porque eles querem encontrar algo que preencha o seu interior, porque eles não encontram. Como eles não encontraram Deus? Porque o homem foi criado para ser adorador. O homem foi criado para poder estar em contato com o seu Criador. E quando ele não tem esse contato com o seu Criador, ele vai fazer o quê? Vai buscar divindades por aí fora. É outra questão também, que você não deve julgar essas pessoas. Ao contrário, elas precisam também de ajuda. Está entendendo, amados, como é que é a situação? E dentro da igreja, é a mesma coisa. A minha pessoa está dentro da igreja, vem aos cultos, participam de todas as atividades da igreja, mas elas ainda não têm um encontro com Cristo. Mas como pode isso, pastor? Como pode alguém estar dentro da igreja e estar vazio? É simples.
não tem contato com a palavra de Deus. Queridos irmãos, são duas coisas fundamentais que você e eu não podemos nunca negociar: orar e estudar a palavra de Deus. Não existe negociação para isso. Se você quiser ficar firme, se você quiser ficar firme no Senhor, você vai ter que orar. E você vai ter que ler a palavra, estudar a palavra dele. Aqui, né? Seja aqui na escola dominical, seja no seu devocional em casa, o que for. O que não pode a gente não entrar, porque já viu alguém viver sem comer? Acho que ninguém que vive sem comida, né? E certamente quando alguém não come a comida necessária, não tem aquela coisa que para nós mantermos, está com o nosso irmão Ivanil aqui, firme e forte com seus 80 e poucos anos, tem que ter uma boa alimentação, né, amado? Eu não sei nem se eu vou chegar lá, porque a gente conta toda bobagem, né? E aí, né, meu marido, tem que ter uma boa alimentação, está sempre, porque se não tiver, irmãos, pode observar, porque hoje existe o câncer, porque existem tantas doenças aparecendo no corpo humano hoje, como você nunca tinha visto. Quem é mais antigo vai ver, vai saber que os seus pais morreram já, né? Já o meu avô infelizmente morreu aos seus 80 e poucos anos, 70 e pouco, lembro agora, né? Mas ele morreu de infarto. Por quê? Porque ele fumava muito. Se ele não fumasse, irmãos, meu avô estava vivo até hoje. Altera. A minha sogra, a mesma coisa, né? Minha sogra teve um problema sério de pulmão justamente por causa disso, né? Isso vai ter consequência. O que você come hoje, o que você faz hoje, o que você faz errado hoje na sua vida espiritual, pode entender que amanhã vai ter consequência. Não tem como fugirmos disso. Eu falei, não existe negociação para isso tudo. A Bíblia é bem clara que o que planta, ele vai semear o que plantou. Por isso temos que tomar cuidado com o que nós vimos, o que nós lemos, o que nós estudamos, o que nós escutamos e guardamos dentro de nós. Porque pode ser que amanhã, a mais tarde, a gente vai precisar, a gente vai se deparar com situações adversas na nossa vida e nós não vamos conseguir resolver o nosso problema com Deus. Então, as coisas do mundo sempre vai despertar a nossa atenção. Não tem outra coisa. Temos que tomar esse cuidado, porque a intenção do Deus desse século é exatamente chamar a nossa atenção e nos tirar a nossa atenção de Deus. Quer ver uma coisa? Às vezes as pessoas ficam horas e horas na televisão vendo novela, né? Não que eu não estou aqui estou aqui ensinando para vocês não verem novela não, tá bom? Estou aqui apenas deixando bem tese aqui uma comparação. Mas a mesma hora que você vê um filme, que você vê uma novela, é a mesma hora que você se para diante de uma mesa ou da sua cama para estudar a palavra de Deus e para orar. Então esses são os detalhes que mudam a nossa vida, que a gente para tanto para poder ver tantas coisas e esquecemos de um detalhe muito importante, porque aí alguém sempre disse, eu falo com Deus todos os dias. Tudo bem, quem sou eu para discordar disso, né? Quem sou eu para discordar que você fala com Deus ou não? Mas não é somente isso que Deus quer. Ele quer o momento dele somente, e nós podemos exatamente dar esse momento para ele. Que momento é esse, pastor? O devocional. Agora acabou. Tranca a porta e avise, ninguém me incomode durante até tantos minutos. Eu vou agora vai estar eu e Deus e mais ninguém. Não tem a canção que fala sobre isso? Eu e Deus e mais ninguém. Só eu e Deus. Aí você para, você vai orar, você vai ler a Bíblia, vai ter esse momento ali com Deus unicamente. Nós às vezes não temos esse momento às vezes, e ele faz falta no nosso dia a dia, quando nós confrontamos os problemas do nosso dia a dia, a gente vai ter essa necessidade. Aí você vai lembrar, puxa vida, agora como é que eu faço agora? Porque eu não tenho noção. Mas quando você está em sintonia com Deus, o que chama a atenção, né, o que vai fazer que você
ganhe as suas vitórias, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Então, tudo passa pela nossa mente. Isso tudo aqui que você permite que entra dentro da sua mente, ela vai sempre trazer algo diferente para você. Ninguém sabe, pois tudo isso começa lá no fundo da alma, de uma forma discreta, sutil, e vai crescendo para dar luz ao pecado. Irmãos, não existe pecado automático. O diabo não é tolo para poder nos trazer, e nos apresentar com um pecadão. Não, ele vai sempre apresentar os atrativos. Vamos lá. Quando você sai para a rua, você está com fome. Aí você vai pensar, eu praticamente eu amo uma coxinha, né, irmão? Nossa, eu sei que aqui treino não faz bem para nós, né? Mas eu já briguei comigo mesmo, eu não vou comer. Tem aquela coisa, você olha assim, e parece que é aquela coisa chamando a atenção. Eu sei que aquilo faz mal, mas eu estou lá querendo comer aquele trem, eu vou comer aquele negócio. Refrigerante faz mal, sabia disso, amado? Mas ontem mesmo eu fui trabalhar, e eu trabalho 24 horas. Eu cheguei lá, aí me trouxeram me deram 2 quentinhas, né? Uma da janta, um almoço e janta. Só que o almoço eu já almocei muito. Eu falei, não vou jantar, porque se eu jantar, eu vou estragar a quentinha, eu vou abrir ela e vou estragar ela. Então melhor não comer. Aí eu olhei um refrigerante dentro da geladeira. Moço, não resisti. Olha o problema do homem. Ele não resisti, pequei, bebi refrigerante. Olha só que coisa. Olha só. Amado, a gente peca. Aquele negócio vai, trabalhando de você até você chegar lá e a mesma coisa é a nossa briga entre carne e espírito. Se você não estiver no espírito, facilmente, como nós podemos ler aqui, nós vamos dar lugar ao que a carne vai nos proporcionar. Irmão, tudo que essa carne quer é festa. Mas tudo que o Espírito Santo quer, é que você tenha relacionamento com Deus. Então, às vezes, vai ficar essa briga. O capítulo 7 de Romanos, depois, irmãos, vocês dêem uma leitinha devagar. Faça hoje um dever de casa para vocês hoje à noite, quando chegarem em casa, né? E lê o capítulo 7 de Romanos. Vocês vão observar que Paulo, aqui no capítulo 7, ele briga contra ele mesmo. Olha, deixa eu ver se o senhor encontra alguma coisa aqui. Aí no versículo, é porque eu não marquei, isso aqui veio agora para mim. Então, está aqui. Vamos lá. Versículo 19. Olha o que diz. Capítulo 7. Porque não faço o bem que eu quero, o mal que não quero. Já não sou eu que faz. E quem faz? Lê aí, quem está fazendo esse mal na vida dele? O pecado que está na carne. Olha só, está vendo aqui? Se o pecado veio até você, se o pecado está dominando você, no capítulo 6 aqui, no final do capítulo 6, né? Ele fala o seguinte, eu nem sei se eu estou mais aqui, mano. Não, é o capítulo 6, versículo 14. Olha só o que diz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês estão debaixo da lei. Não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Quem anda debaixo da graça, ele vai andar no Espírito. Quem anda fora da graça, vai andar no pecado. Está entendendo, querido? É uma luta constante no dia a dia. Irmãos, não tem jeito, todos nós passamos por isso. Não existe nada. Olha o que diz aqui o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 45,
capítulo 1 de Tiago, versículo 4, 14 e 15. Escute somente, depois os irmãos, eu estou gravando a mensagem aqui, eu fiz um esquema aqui, depois os irmãos veem a mensagem e vai reviver elas lá no YouTube, tá bom? Eu mando para vocês, ou melhor, eu mando para o civil para mandar para vocês. Olha o que diz o Tiago: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É um problema muito sério, queridos. Brincar com pecado, não faça isso. Não encare nada que se diz tentação. Não encare, porque todos que encararam até hoje na Bíblia caíram. Davi encarou, caiu. Moisés encarou, caiu. Mas Moisés, como é que Moisés encarou? Mas Moisés foi levado à tentação, porque o povo começava só a perturbar ele. Ele acabou cedendo aquela perturbação do povo perturbando ele, e foi lá e deu um murro na rocha e perdeu a bênção. Todos nós perdemos a bênção porque deixamos nos irritar facilmente. Às vezes você fala: pastor, eu não vou entrar nessa de Davi em querer ter nenhum problema de pecado sexual. Mas nós temos problema mas temos outro problema, e nós esquecemos, que é nosso dia a dia, dentro da nossa própria casa. Irritação, irritamos facilmente com nossos cônjuges. Então cuidado, porque você pode perder a bênção. Deus está derramando, Deus está assim, olha, pronto para te dar a bênção. Aí eu vou lá e me explodo dentro de casa, me deixo levar pela situação da circunstância ali, falo uns absurdos e perco a minha bênção. Agora, o apóstolo Pedro, olha o conselho dele para mim e para você. Olha aqui, ó, que Pedro nos aconselha como resolver esse problema. Portanto, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Olha só: portanto, humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus, ou da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance, versículo 7, lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Está entendendo, queridos? Que coisa interessante. Amados, nós temos a solução. Sabe o que é às vezes? O que é se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus? É você estar dependente dEle em qualquer instância. Não permitir que ninguém tire de você a paz, a graça está dentro de você. Outra coisa também que às vezes tem puxado muito é a saudade do mundo. Quantas pessoas têm saudade do mundo? Aí lembra, naquela época eu não estava preso aqui à igreja, poderia muito bem dar a minha saída, ver ir lá para o bar, para os bares, tomar uma sem nenhuma preocupação. Irmão, se um dia isso entrar dentro de você, repreenda imediatamente. Tudo que o diabo quer que você trabalhe isso dentro da sua mente. Lembra do Egito? Lembra de Israel no Egito? Deus livrou eles. Irmãos, não tem coisa de que você fica 400 anos preso, escravizado num país, no Egito. Aí depois que é libertado, aí anda no deserto, e aí começa a reclamar. Eles estavam bem, irmãos. Lá no Egito, eles trabalhavam abaixo do chicote. Isso mesmo, lembra já? Do chicote. No deserto, eles só não estavam lá em Canaã. Mas, irmãos, observe: pão chovia do céu. Deus mandava as cordonizes, as aves para eles comerem. Até carne eles comiam no deserto. No deserto, aonde
ótica humana, não existia água, mas a rocha manava água. Eles passavam alguma necessidade? O melhor de tudo, eles tinham a segurança de Deus, porque tinha a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia. Nem o sol do deserto queimava a cabeça deles. Proteção única. Mas mesmo assim reclamavam. Sabe o que é o ser humano? Às vezes é muito ingrato com Deus. Aí começa a falar, aí começa a ver lembrança, né? Eu estava lá no mundo, não tinha esses probleminhas que está passando. Mas às vezes o problema que você passa hoje é uma forma de Deus moldar o teu caráter. Deus quer o teu bem. E as diversidades que nós passamos, elas não são para o nosso mal, é para o nosso benefício, é para poder nos levar mais próximo de Deus. Porque da forma que eu estou hoje, eu nunca posso ver a glória de Deus, mas Deus vai me moldar, Deus vai me preparar para que eu possa contemplar a glória dele. Quem não quer ver a glória dele? Mas então, a ver a glória dele, é preciso nós deixarmos Deus nos moldar. Esse povo ingrato dizia assim, olha só. Aí Deus chegou para o povo de Israel, falou assim no capítulo 15 de Números. Olha só o que Deus falou lá. 15, versículo 9 a 40, diz assim: e as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não deixem de se deixar arrastar a infidelidade, seguir o desejo do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos e cumpram e sejam santos de Deus, sejam santos ao Deus de vocês. O que eram as franjas? As franjas, vocês já viram não sei se vocês já viram uma veste sacerdotal. Era apenas tipo umas trancinhas que ficavam nas vestes dos sacerdotes. E ele diz assim: olha para essas tranças aí, ela vai ser o símbolo para vocês olharem e lembrarem dos meus mandamentos. O que nós poderíamos dizer hoje que seria essa franja no nosso dia a dia, como nosso da igreja? A Santa Ceia. A Santa Ceia, você sabe que não tem que tomar ela indignamente. E às vezes as pessoas têm um mau engano sobre a Santa Ceia, que eu não vou dizer aqui fazer apologia, que é um pecado. A pessoa, ele só não vai tomar ceia quando ele beber, fumar, prostituir, etc. Não, isso é claro que também não deve fazer, mas tem um problema muito sério. Às vezes as pessoas só olham para esse nível de pecado, não olham para o nível, porque o maior pecado que pode ser dignamente, que Paulo falou lá, é a falta de comunhão que você tem com o teu irmão. Isso vai somar grandemente. Então nós temos que ter essa consciência de que quando eu vou tomar a Santa Ceia, diz a Bíblia lá no capítulo 5, no versículo 23 e 24 de Mateus, fala: se você souber que teu irmão tem alguma coisa contra você, não leve a tua oferta ao altar, guarde ela, vai até o teu irmão, se reconcilia com ele, depois traz a sua oferta até o altar. Não é simplesmente você dizer, né? Então o povo, ele precisava ter em mente os mandamentos de Deus. Qual é o mandamento de Deus para as nossas vidas? O sistema do mundo, esse mundo diz que é importante seguir o coração e fazer a vontade, o que tem vontade. O cidadão do reino de Deus sabe que deve seguir a disciplina da palavra dele e andar segundo a vontade dele. Mais nada. O mundo já fala: segue teu coração. João diz assim, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15 a 17, escute só: não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Viu? Não ame o mundo e nem as coisas que tem no mundo. Você deve sim beneficiar isso, daquilo, mas nunca amar. Se alguém amar o mundo, escuta aqui, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, seus desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Temos que tomar cuidado de nós priorizarmos o mundo, porque aí, quando as pessoas começam muito a se envolver com essas prioridades, a gente vai acabar enfrentando, vamos ficar enfermos. Uma pessoa enferma, sabe que ela é uma pessoa completamente debilitada. Vocês já ficaram, as mãos aqui, todos nós já ficamos já resfriados, né? Com enfermidades, febres, e é muito chato isso, né? Não consegue fazer o seu serviço, não consegue agilizar o seu dia a dia, tem que faltar trabalho às vezes, porque está com dificuldades, com enfermidades, mas a única forma de nós sermos curados é nós mantermos firmes. Jesus disse uma coisa para nós interessante que eu queria passar para os irmãos também hoje, sobre como nós adquirimos todo esse mal para nossas vidas. Escute somente, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, depois os irmãos anotem. Olha só: os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Versículo 23: se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você se existe luz em você, né? Então você vai brilhar. Se agora são trevas, todos viverão em trevas. O que é trevas? É a escuridão. Vocês já viram, já consegue encontrar alguma coisa no escuro? Não consegue não? Nem andar de noite a gente consegue. Esses dias eu estava na casa do meu sogro de noite, e aí eu tive que abrir a porta lá de trás, né? Que nós temos a chave lá do meu sogro. Aí passamos assim. Só que eu mentalizei aonde estava a tomada. Mas até chegar a tomada é aquele negócio, né? Vai andar devagarzinho, para não ter nenhuma surpresa no meio do caminho, né? E eu até brinquei, olha, eu me senti um cego agora, gente. Até brinquei com o pessoal lá de casa. Me senti um cego, é assim mesmo. Então é as pessoas que todo mundo que olham, a sua visão é somente mal, vê tudo mal, tudo ruim, né? Não pode tudo ver, mas se buscar as coisas boas, a qual Deus nos deu. E esse versículo, na verdade, nos mostra um paralelo entre o modo, né, como enxergamos as coisas e o resultado que colhemos em nosso interior, ou seja, se temos luz ou se temos trevas. É a forma que você vai ver a situação. Jesus, quando olhou para a cruz, ele olhou ela como uma solução. Davi, quando olhou para o gigante, ele não viu ali um problema, ele viu ali uma solução. Olha só, quanto maior o problema, maior será a vitória e a glória de Deus sobre as nossas vidas. O problema está sendo grande, irmãos. Então vamos enxergar isso como realidade, a realidade que Deus tem para nós. Um leão é um animal, por que o leão é chamado o rei das selvas? Já observaram o leão quando ele vai atacar a sua presa? Ele é bem calculista. Observe só com calma. Ele para, ele dá um passinho, ele dá outro passinho, aí ele percebe que a presa está agitada, ele para. Aí quando ele vê que a presa
descuidou, ele vai de novo. É tudo calculado. Depois ele pega a presa. O leão, quando ele vê ali uma girafa, olha o tamanho da girafa, olha o tamanho do leão. Já viu já a desproporção? A girafa, o leão. Mas quando o leão olha para a girafa, para o elefante, ele não vê ele como um problema. Ao contrário, o leão, quando vê esses bichos grandão assim, ele fala assim: opa, hoje o negócio tá bom, hein? Hoje eu vou me infartar. Olha o tamanho da minha comida. Essa deve ser a visão que nós devemos ter diante dos nossos problemas. Não é olhar o problema e dizer: estou perdido. E agora? O que eu faço? O que será de mim? Não! Olha para os problemas e diz: olha, você está levantando isso porque tem bênção aí. Lembra que nós cantamos aqui mais cedo? Abraão, eu chego para Abraão e disse: sai da tela, vem cá, Abraão, sai, vem cá. Dentro da tela você não vai começar a contemplar o que eu tenho para você. Então faz o seguinte: olha para o céu. Abraão olha para o céu. Quantas estrelas? Pode contar? Senhor, não dá não. Assim será a sua descendência. Tudo depende do que você vê hoje, da sua visão hoje. Tem coisas. Uma vez eu estava, na época que nós começamos a igreja lá em Itaguaí, deixa eu contar isso para os irmãos aqui. E estávamos 2 anos só de igreja. Irmãos, não tinha. Irmãos, eu não sou aqui, eu não sou aqui músico como o pastor de vocês. Toca belíssimamente, canta muito bem o pastor de vocês. Que Deus abençoe o pastor Servílio. Ele não está me ouvindo agora, mas ele vai me ouvir quando ele rever essa mensagem. E aí, eu estava lá pensando, aí Deus, isso foi eu não lembro agora se foi sexta-feira, eu não lembro agora da semana, mas Deus falou comigo assim: sai agora e vai para a igreja do pastor fulano. Era um pastor amigo nosso, chegado a nós, Aí eu fui lá na igreja, cheguei na igreja, fiquei no último, na porta lá, cruzei os braços. O pastor: não, pastor, hoje eu quero ficar aqui. Aí fiquei lá atrás. Aí a voz falou comigo novamente: feche seus olhos agora. Fechei meus olhos. Irmãos, eu comecei a ver um filme, e eu estava ali olhando, aí eu ouvindo o Ministério Louvor deles cantando, e Deus falou assim: olha, vou fazer isso lá na igreja. Vou levantar o Ministério Louvor naquela igreja. Irmãos, não tinha músico naquela igreja. Eu tinha um menino que tocava bateria, mas não tinha bateria na igreja. Aí o menino parece que se irritou com isso tudo, que não tinha bateria, entrou para a aula de guitarra. Olha o que Deus está fazendo. Começou a aprender guitarra. Aí eu deixei de tocar lá, irmão. Era para ter paciência, O menino tocava tudo ruim, irmão? Jesus Cristo. Se um dia o Mauricinho for ouvir essa mensagem, ele vai lembrar disso. E está lá e tocando, Jesus Cristo, é melhor pegar aquela guitarra, não estou mais aguentando mais ele tocando. Misericórdia, mas aí não, deixa o menino tocar, está errado, mas deixa tocar. Deixa ele tocar. O menino pegou gosto, começou a entrar por igual, aula. Eu me lembro como fosse hoje. Aí entrou outro menino para a igreja, e incentivado por esse menino chamado Maurício, ele começou a entrar lá de bateria. Aí um dia eu estava pregando na igreja, a igreja não tinha bateria. Olha isso aqui que interessante, olha que é visão. Aí, assim, à minha direita, aí o menino que tocava teclado, também meio ruim, mas estava tocando teclado, disse: sai daí, rapaz! Ele tomou um susto. Oi, pastor? Não, eu estou falando para você sair daí, porque aí é o lugar da bateria. Você está no lugar da bateria, sai do lugar da bateria, meu filho, você está aqui. Não fica no lugar da bateria, senão você vai perder a bênção. Aí um dia nós entramos ali no desapega, vamos comprar uma bateria. Aí comprar bateria usada. Aí uma irmã está na igreja e disse: pastor,
Eu não quero se meter, mulher é sempre assim, fala que não quer se meter, mas vai se meter, né? E é benção para quando ela se mete. Aí, o pastor não quer se meter, mas eu vou falar, pastor, olha só. O valor que você tem na mão, não seria melhor você dar uma entrada numa bateria nova para pagar ela e para pagar o restante de prestação? Sim, irmão, é de Deus, gostei do negócio. Aí mudamos o curso da onde nós íamos. Aí fomos lá e compramos uma bateria nova. Pronto. Aí um dia, um desses meninos achou um CD na rua. Um CD. O CD era a comunidade Pacentar de Nova Iguaçu, né? Ninguém conhecia Davi Sassi nessa época. Verônica, Sassi, não conhecia todo aquele pessoal ali, e nem as músicas dele. Aí o menino foi, pastor, aqui, esses hinos aqui, eu comecei a escutar as músicas. Vamos escutar as músicas, se estiver boas, vamos colocar para a gente cantarmos aqui. As 4 músicas do CD, que pareça, foram que fiz, ninguém conhecia esse cantor, e nós fomos o primeiro em Itaguaí, cantar as músicas. Restitui, bendito serás, mananciais de água viva e 7 vezes mais. Começou a cantar, ninguém conhecia eles. Aí mais tarde, né, aí que veio todos conhecer essas canções que vocês ouvem até hoje. Viu o que Deus faz, amado? Tudo por causa de uma visão que Deus nos deu na igreja. Às vezes Deus tem quer te dar coisas grandes, mas você não quer olhar. Faça o que eu faço, faz pela fé. Aqui vai descer algo, vai ter algo, vai aqui grande aqui. Não, então não mexa nesse lugar, não mexa nisso. Deus tem coisas grandes. Então é assim que Deus faz com a gente, amados. Precisamos aprender esses princípios, né, na nossa vida cotidiana. Então vejamos aqui que o coração, ele é algo que nós não podemos confiar. Nós já falamos aqui em algumas mensagens atrás que Jeremias disse que o nosso coração é enganoso e perverso e ninguém conhece ele. Salomão, no capítulo 4, versículo 3 de Provérbios, fala sobre de tudo que você deva guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede a fonte de vida. Guarda o seu coração. O que é guardar o coração? É não deixar que as emoções elas entrem de uma forma errada dentro dele, onde vai ter mágoa, ódio. Isso tem que ser totalmente expulso das nossas vidas, ou melhor, não pode entrar de maneira alguma. Quando você tiver alguma coisa contra alguém, olha a Deus, guarda meu coração, guarda meu coração. Que vontade, mas não guarda meu coração. Ai, eu vou estar guarda meu coração, Senhor, guarda meu coração, guarda meu coração, guarda meu coração, Senhor. A paz vai reinar no seu coração. Quero lembrar vocês que o que o diabo quer é isso, que nós alimentamos uma discussão, alimentamos um desentendimento, alimentamos um contratempo com pessoas. Por que existe briga entre casais? Por que os casais brigam? Vocês já perguntaram isso para vocês mesmos? Por que eu brigo com o meu cônjuge? Qual é o motivo? Se vocês forem parar para analisar isso uma análise bem puro, vocês vão ver que é uma besteira qualquer, desnecessariamente. Alguém perguntou para alguém uma vez, qual é o segredo de viver assim mais de 50 anos, vivendo de 50 anos casados? Qual é o segredo? O segredo é viver em paz um com o outro. Diz o ditado que se um não quiser, dois não brigam. É isso mesmo? Se eu não quiser, eu não vou brigar. Tem coisa da minha esposa, tem coisa que a minha esposa também tem comigo, e ela não gosta.
que a gente mas a gente na verdade releva. Obrigar porque ela deixou uma toalha em cima da mesa, em cima da cama? Não, eu pego a toalha e vou guardar a toalha. Vai adiantar eu brigar com ela pela toalha? Às vezes ela vai. Então é vice-versa. Não tem como brigar. Vamos brigar para quê? Entendeu como é que cria-se um problema dentro de um relacionamento de casais, de amigos, de colegas, dentro da própria igreja? Briga por causa de coisas tão assim, desnecessárias. E nós precisamos vencer essas batalhas. A carne, ela não pode falar. Tem que falar é quem? O Espírito. Quer ver? Vamos lá, Gálatas, vamos terminar. Gálatas capítulo 5. Eu quero terminar para a gente poder analisar isso aqui. Olha só, capítulo 5, versículo 22. Olha o que é. O que produz isso é o Espírito. Gente, ninguém vai ter amor. Capítulo 5, versículo 22. Atos 5, 22. Olha, ninguém vai ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se não tiver o Espírito. É um segredo. Olha só, querido, olhe para mim. Sabe o que é o segredo para você ter alegria, paz, sabe o segredo? Viva no Espírito. É Ele que vai produzir isso em você, meu irmão. Nós, por nós mesmos, não temos condições de produzir hipótese alguma essas coisas. Mas quando você se volte para Ele, para o Espírito Santo, Ele vai produzir isso na sua vida. Contrapartida, no versículo 19 em diante, olha quais são as obras da carne. Observe só, olha que coisa tragédia. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias. Tudo isso vai acontecer quando andamos segundo a carne. Mas se você andar segundo o Espírito, você vai ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e, sobretudo, uma coisa que nós não temos, que nunca vamos ter por nós mesmos, domínio próprio. Quem aqui consegue dominar os seus impulsos? Mas quem tem o Espírito Santo, ele vai conseguir dominar os seus impulsos. É interessante. Está na hora de nós escolhermos. Ou eu ando segundo a carne, ou ando segundo o Espírito. O que eu vou escolher? Mas não é simplesmente dizer, eu escolho segundo o Espírito, se nós não andamos segundo o Espírito. A Bíblia diz que aquele que diz que está com Ele, tem que andar como Ele. Você quer andar segundo o Espírito Santo? Comece a voltar-se para este. Obedeça a cada princípio estabelecido aqui neste livro. Aí vocês vão conseguir, amar. Eu quero ir para lá. Não, para lá você não pode ir. O apóstolo Paulo, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, olha que interessante. Ele queria ir para determinados lugares para pregar o Evangelho, mas o Espírito impediu. O Espírito impediu. Olha só, vou entender aqui, por duas vezes. Paulo, depois disso tudo, tem descanso. Se o Espírito não quer está impedindo, se existe algum impedimento, então o Espírito Santo está impedindo. Então deixa, vamos fazer o seguinte: Senhor Espírito Santo, eu não vou mais tomar nenhuma atitude. Então, se eu quiser agora, fale comigo para onde tem que ir então.
agora eu não vou tomar nenhuma decisão mais. Aí ele tem uma visão. Do outro lado da Macedônia tinha alguém pedindo socorro, dizendo: passa a Macedônia e socorre. Sabe por que nós hoje não temos mais revelação como antigamente? Eu me lembro que as irmãs iam lavar roupa, cuidar das casas, irmãos também, e tinham revelações do seu dia a dia. As pessoas eram batizadas no Espírito Santo quando estavam trabalhando no seu dia a dia. Pessoas eram visitadas pelo Espírito Santo quando estavam no seu dia a dia trabalhando. Porque eles deixavam se levar pelo Espírito. Hoje, alguns casos mudaram. Queremos tomar nossas próprias atitudes. Hoje eu quero ter minhas razões. Hoje eu estou certo. Não estou certo, então não vai ter esse negócio não. Precisamos mudar. Admitir o Espírito Santo que entra na minha vida, nas nossas vidas. E Deus guia. Vou sair e falar: Espírito Santo, guia-nos. Quando for acordar pela manhã, qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Vou brincar aqui, você abre o olho, né? Abre o olho, né? E diz: Senhor, guia-me. Espírito Santo, seja Senhor na minha vida hoje. Não deixe esse negócio falar. Desejo da carne, mas seja a ação do Senhor na minha vida. Tenho certeza, amado, que muitas coisas Deus vai fazer em seu favor. Amém? Deus abençoe a todos. Tenhamos uma noite, final de noite abençoado, e amanhã, início de semana também abençoado.